Vamos dar início ao programa Andréa Bechara por Advogada Antenada. Eu sou Andréa Bechara e Advogada Antenada vocês me conhecem mais pelo Instagram. Então agora chegou a hora de inovar, chegou a hora de trazer para o YouTube, para o podcast, um programa de entrevistas que eu vou chamar de temporada Law Hunter Business. Mentira, gente, é Law Business Hunter, caçadores de negócios jurídicos. Esse programa de entrevistas vai ser tanto de entrevistas como também das minhas experiências como empreendedora. E vou contar também, com essa minha experiência de empreendedorismo jurídico, esse empreendedorismo fora da caixa. Não é um empreendedorismo que a gente vê só de palco. É a vida real de um empreendedor. E para isso, para esse primeiro programa, primeiro episódio do Law Business Hunter, que é um termo em inglês, mas chama caçadores de negócios jurídicos, eu vou trazer para esse programa, para essa nova versão do Advogada Antenada, vários entrevistados. E quando eu falar da minha experiência, que vai ser agora, né, nesse primeiro episódio, que eu vou dividir em 4 partes para não ficar muito grande, eu vou trazer duas intermediadoras para me ajudar a contar a minha história e falar sobre empreendedorismo real, da vida real, de como eu cheguei a empreender, como hoje, né, minha nova profissão, meu novo negócio, empreender no ramo de Law Hunter. Hoje eu tenho um negócio que chama Legal Head Hunter. E lá na frente eu vou explicar como que a minha experiência em um escritório de advocacia tradicional fez com que a minha trajetória profissional fosse completamente diferente do que eu realmente imaginei. Na verdade, esse primeiro episódio vai precisar sim ser sobre a minha história para que vocês possam se conectar com histórias reais de empreendedorismo e como pensar fora da caixa, fora do direito tradicional. Existe sim várias possibilidades e essa temporada do Law Business Hunter, que eu vou chamar disso, que vai ser uma temporada muito interessante, vai despertar, vai trazer insights para que vocês possam realmente despertar aí a prática do empreendedorismo jurídico, que possa estar aí escondido dentro de alguma caixinha, dentro de algum lugar que você não consegue ali desenvolver. Vou trazer hoje 2 convidadas muito, muito especiais. Faz parte da minha trajetória, da minha vida e conhece bem, né, o meu trabalho. E temos aqui hoje como convidada Linda Marques. Olá! Muitos já conhecem porque a gente geralmente está nas redes sociais. Carne, né? Sempre juntas. Todo sempre mundo me juntas. Conhece. Nós estamos sempre, né, lá no Instagram. E a Linda, ela é meu braço direito, minhas pernas, meu cérebro fora de mim. E ela é minha secretária, minha assistente também. E é hoje graduanda em investigação criminal. E investigação forense e perícia criminal. Investigação forense e perícia criminal. E também vou trazer aqui Pamela Gontijo. Pamela, ela é uma advogada especialista em direito imobiliário, é considerada aí nas redes sociais, é super empreendedora, é considerada aí gente, aqui entre a gente, o pessoal chama ela de xerife dos condomínios, tá? A mulher é poderosa, poderosérrima. E eu falo também que Pamela é uma advogada que hoje, né, a gente precisa de várias competências e habilidades. O advogado que vive só naquele esqueminha tradicional, ele tende a ser substituído. Então, eu falo que Pamela é uma advogada... Como que eu chamo, Pamela? Multifuncional, mas assim, a gente tem um termo que a gente usa muito, que chama uma advogada nexialista. Ah, esse termo.
que eu gostei. Né? Uma advogada Super anexialista, ela está sempre ali com várias competências que desenvolvem realmente habilidades pessoais, ela sabe lidar com o visual, ela sabe preparar uma palestra, ela sabe juntar pessoas e ela sabe dominar muito os assuntos, né? A área dela que é especialista em direito imobiliário, mas a Pamela é uma advogada que eu falo assim, por isso que eu fiz esse convite para ela fazer essa intermediação. Maravilhosa, porque obrigada. ela consegue falar realmente de empreendedorismo na veia, tá? Então depois vocês pesquisam aí o que é ser uma advogada anexialista, ok? Eu vou falar também um pouquinho sobre isso no decorrer dessa primeira parte do nosso episódio. Bom, para começar, eu preciso falar para vocês como que eu transformei a minha experiência em um escritório de advocacia tradicional em um negócio que fez com que eu faturasse 20 vezes mais o que eu ganhava, não só na questão financeira, mas em prática e também em satisfação pessoal daquilo realmente que eu nasci para fazer, é empreender. O empreendedorismo sempre esteve correndo nas minhas veias. Então, para começar, eu preciso contar, primeiro, antes de falar dessa experiência, eu preciso contar sobre a minha trajetória que me levou até a esse escritório, a ser advogada. Bom, começando, eu vou estar aqui com umas colinhas, né? Porque esse é o primeiro programa. Esse programa, gente, está para nascer, já tem assim... Tá para começar, já tem um tempo. E finalmente, né, Pamela e Linda, vocês sabem o quanto que eu tenho vontade, a produção toda e o trabalho que eu dou para a produção. E vamos começar falando dessa história, né? Inicialmente, então eu vou fazer umas colinhas aqui, vocês não reparam. É só para entregar o melhor conteúdo para vocês, tá? Aproveitando, né? Quem me conhece lá na rede social do Instagram sabe que eu não tenho o costume de pedir isso. Mas aqui, como a gente está indo para o YouTube, começa a nos seguir, dá o seu joinha e um like, né? Eu não sei como que funciona muito bem essa estrutura aí do YouTube. Mas nós teremos aqui no roteiro todos os links, né, necessários para vocês se comunicarem com a Pamela, com a Linda, comigo. Depois também eu vou deixar os links, né, dos acessórios que eu estou usando, das roupas, para que vocês também, mulheres aí que gostam disso, né, quem que não gosta, possam aí saber o que eu faço, o que eu uso, o que eu gosto, e as meninas também. Esse é um programa de conexões, tá? Então, eu quero que seja algo tranquilo, livre e que vocês se inspirem. Bom, gente, eu não consigo falar, né, dessa história de escritório, de direito, sem antes falar da minha história de empreendedorismo, como tudo começou. Então, assim, eu tenho várias histórias na minha vida que eu prefiro estar contando agora para poder lá na frente conectar com realmente com vocês que estão nos ouvindo sobre o empreendedorismo real, né? Porque quando a gente tem isso correndo nas veias, eu acredito que a maior parte da vida da gente, a gente tem intuições. E muitas vezes a gente segue outros caminhos porque as pessoas quiseram aquilo pra gente. As pessoas veem a gente de uma forma. Então, assim, eu sempre fui muito empreendedora. E eu acredito que para praticar o empreendedorismo, a gente precisa praticar, né? Não existe uma faculdade para empreendedorismo. Não existe algo que te ensina a ser empreendedor. Eu acho que isso tem competências e habilidades que você vai desenvolver ao longo dos negócios. Então, assim, eu acho que para ser empreendedor, um advogado empreendedor, você precisa sim ter alguns insights, entender que a advocacia ela não é só uma advocacia tradicional. E eu passei por várias experiências que não tem a ver com com estudo, com o nosso ensino, né? O ensino tradicional da nossa vida, passar por uma faculdade. Então, o empreendedorismo, ele não tem algo que ensina. Para mim, ele tem que ser praticado. Você começa a praticar alguma coisa e ali você vai realmente trazendo para essa história e crescendo nela. Quando eu conheci você, Andréia,
A gente, inclusive, se conheceu em um evento que eu estava promovendo de empreendedorismo feminino. E eu olhei pra Andréia e falei, essa mulher não parece advogada, tem jeito de delegada. E nesse momento ela compartilhou algumas histórias com a gente, que eram outras mulheres também. A gente não conseguiu aprofundar muito. Ela falou, Pamela, vamos tomar um café comigo? Um dia desse? Eu falei, vamos tomar um café. E nesse café, ela veio me contar que ela já foi dona de vários negócios. E eu fiquei, assim, impressionada, porque ela tem 2 faculdades. Então, ela é advogada, formada em Direito, mas ela tem uma outra faculdade, que é o complemento e não sei se eu posso falar que é ideal, isso é com a Andréia, porque ela aqui que é a especialista em empreendedorismo, né, Andréia? Mas conta pra gente aí, como é que foi esses negócios que você teve? Como é que começou? Então, antes de querer, né, antes de ser advogada, antes de tudo isso, eu tive vários negócios, né? E nesses vários negócios que eu tive, eu sempre apliquei o lifelong learning. Eu acho que aqui a gente não fala muito inglês, mas eu trago para mim esse conhecimento para a vida toda, esse conhecimento e essa busca desse conhecimento. E eu fiz 2 faculdades, Pamela. Eu fiz faculdade de administração de empresas e faculdade de direito. E a faculdade de administração, eu sempre fiz 2 coisas ao mesmo tempo, porque o empreendedor, quem tem o empreendedorismo correndo nas veias, ele acha que tá pouco, tudo que tá fazendo é pouco. Entendeu? Então você acaba atrapalhando a faculdade, por exemplo, esse estilo de faculdade que nós temos, de graduação. Não que gente, não acho que, por exemplo, então você, para ser empreendedor, não precisa ter estudo. Pelo contrário, estudo é uma busca constante. Conhecimento é algo que você vai ter para sempre, em qualquer situação. Mas espera aí, para empreender, eu preciso ter uma graduação? Eu consigo ser uma empreendedora? Por exemplo, eu não sou graduada ainda. Eu consigo empreender algum negócio? Você está dizendo que não precisa ter graduação, ou que precisa? Bom, graduação é uma coisa que você decide para ter uma profissão. Então, você decidiu ser perita, você decidiu ser investigadora, forense, com perícia. Você vai ter que fazer uma graduação. Nosso ensino, ele exige isso. Para eu ser administradora, eu tenho que fazer 5 anos de faculdade. Para eu fazer direito, para ser advogada ou delegada, ou isso, eu tenho que fazer 5 anos. A gente chama esse lifelong learning de formal, que é a educação prolongada. Só que no nosso país, ela é prolongada demais. E esse modelo não muda. Então, ele tira você ali do seu foco, do empreendedorismo, se você tem esse espírito empreendedor. Porque o tempo que você gasta ali para estar desenvolvendo uma profissão, ela é muito. Então, quando você chega lá no final, você chega numa faculdade, Pamela, por exemplo, que você já fez a faculdade de Direito, você vai chegar naquela faculdade 5 anos. Você chega na faculdade, você começa a te apresentar várias outras coisas que você nem imaginava que era. Não tem muita prática. Né? Então, por exemplo, vou fazer uma faculdade de Direito, 5 anos. Eles não preparam a gente para abrir um escritório. Nem para você pensar diferente. E todo mundo fala a mesma coisa. Todo mundo que advoga ou que desistiu de ser advogado, quando entrou na faculdade, não sabia a dificuldade e as etapas que teria que passar. Eu estava comentando com a Pamela que quando eu fui querer fazer direito, eu já tinha tido vários negócios, eu sempre fiz 2 coisas ao mesmo tempo. Eu fiz científico e técnico contabilidade. E ainda trabalhava em uma loja. Fiz administração de empresas e no final de administração de empresas, eu fui para o direito. Sempre naquela inquietação. E o direito, ele veio, por quê? Porque é um sonho que as pessoas sonharam para mim. Não era algo que estava enraizado. O que estava enraizado em mim era o empreendedorismo. Só que quando eu fui para o direito, eu falei, vou ser delegada. Quero ser delegada. Para ser delegada, você precisa ser advogado, bacharel. Só que eu não sabia que para ser delegada, a Pamela vai rir de mim, precisava fazer concurso público.
Eu nem tinha noção do que era concurso público. Achava que era só formar em direito, ir lá e falar, eu quero ser delegada aqui nessa delegacia. Achei que era uma profissão. Igual assim, eu não, por exemplo, um empreendedor, quero abrir um restaurante. Eu vou abrir um restaurante. Se você não procurar conhecimentos, você vai fechar seu restaurante em 6 meses. Sim. Porque eu acredito que no Brasil tem mais aventureiros do que empreendedores. Quando você vê o seu vizinho ganhando dinheiro no negócio, você pensa logo, vou montar um negócio igual a esse. Igual a esse, tá dando dinheiro pra ele, vai dar pra mim também. Vou dar super bem. É. E assim foi indo a minha trajetória. Vou fazer direito porque todo mundo, igual a Pamela falou que sentou comigo, falou assim, nossa, ela tem cara de delegada. Por quê? Eu sempre fui justiceira, sempre entrei em confusão aonde eu não era chamada, eu entrava na confusão, a Linda sabe disso. Até hoje defende a gente com unhas e dentes. É assim mesmo. Então, assim, esse meu estilo de vida, o meu jeito de ser, trouxe para as pessoas uma expectativa de ser algo que eu imaginei ser uma coisa. Para mim, direito a ser delegada, juíza, promotora, era um glamour que eu via na televisão. Mas você se arrependeu de fazer direito? Não me arrependi de fazer direito, porque todo conhecimento, ele é muito válido. O que me trouxe em todas as faculdades que eu fiz é uma decepção, no sentido de que agora todo mundo vai meter o pau em mim, né? O pessoal vai acabar com a minha raça vai agora. Pirar. Porque o que eu vejo, aquele tempo todo, quando eu entrei na faculdade, eu via lá a faculdade de administração treinando empregados. Eu já tinha o meu restaurante. Eu queria ali que a faculdade de administração me trouxesse aquelas luzes que a gente acha que está fazendo tudo errado. A gente acha que o nosso colega lá, vizinho, está muito melhor do que a gente. Então, assim, isso me trouxe mais decepção do que arrependimento. Porque de 200 professores de 5 anos, eu aproveitei ali mais ou menos o conhecimento de uns 2 professores, uns 3, e sempre trouxe essa bagagem para o meu negócio. E no direito? Poxa, chego com gás lá, vou ser delegada, vou estudar. Quando você chega no direito, você vê lá, constitucional, penal, civil, ética. E ainda tem ali o código de ética barrando qualquer tentativa de abrir um negócio. Possibilidade de você ser disruptiva no direito. E quando eu falo assim, ser disruptivo no direito, não é a advogada que vai lá, sai de tênis e põe o tênis, não. Eu tenho assim, eu fico pensando aí nesse pessoal que fala, eu sou de uma advocacia disruptiva, só porque põe um terninho, um tênis, acha que está sendo disruptivo. Eu sou nômade digital. Nômade digital. O pessoal do plateia dos empreendedorismo de palco. Gente, eu fico vendo o pessoal dando aula de empreendedorismo, que nunca teve nenhum negócio. E isso me irritou muito na faculdade de Direito, porque eu gosto de me inspirar nas pessoas que fazem, as pessoas que praticam, e eu corri sempre atrás disso. Então, assim, essa decepção, ela veio, não é arrependimento. Mas porque não é arrependimento. Se não fosse tudo isso, essa carga que eu tenho dos estudos, eu não saberia chegar assim onde cheguei e aonde eu quero ir, e além. Eu soube diferenciar ali o que seria bom e o que não seria ruim dentro do escritório que eu fui parar, que é tradicional. Então, mas uma coisa, você falou que não sabia o que era o concurso público, quando você entrou na faculdade de Direito e queria ser delegada, né? Achou que ia chegar lá e falar com o professor que queria ser delegada. Mas você tentou fazer o concurso? Depois que você formou, você tentou ainda ser delegada? Olha, eu vou te falar uma verdade, que esse negócio de estudar para concurso, para mim, ia ser fichinha. Eu não tenho o menor problema com prova. Todo mundo vai rir assim, André, concurso público é muito competitivo. A OAB você passou de primeira? Passei de primeira. E eu achei que eu não ia passar, porque todo mundo falava que o negócio era difícil, não sei o que, passei no 10º período. E eu tinha uma facilidade muito grande no trabalhista. No trabalhista e no empresarial. Sabe por que eu tinha uma facilidade muito grande no trabalhista? Porque alguns funcionários meus já tinham me levado na justiça. Entendeu? Então, assim, eu tinha uma facilidade com aquilo ali que eu já tinha conhecimento, que eu já tinha um contato. Então, eu estudei para 3 coisas. Como eu estava fazendo uma faculdade direcionada para concurso público, por quê?
faculdade, todo mundo estudava para concurso público. E aí eu falei assim, gente, então eu vou entrar nessa paranoia, só estudar? Fiquei lá, estudando, e não fiz estágio. Aí é um ponto que eu acho bem interessante, porque como advogada eu posso falar, 5 anos de faculdade, eu acho muito tempo. Ainda mais porque na faculdade, tudo que você vê de conhecimento é um conhecimento engessado. É como se você pegasse a lei seca ali, né, o vade-mecum, e tivesse que decorar. Basicamente, o que a gente vê no decorrer da faculdade é isso. E a gente ainda tem que enfrentar ainda muitas vezes o professor que às vezes tem um ego mais ali inflado, e ele tem medo da competitividade do mercado exatamente por não saber empreender, e acaba não passando todo o conhecimento que é necessário para nós, alunos, que eu já fui aluna, e na aula. Então, assim, você também deve ter passado por isso, de chegar um momento de ir para uma aula, questionar além do que está ali dentro da grade curricular, e o professor ficar ali um pouco sem graça para responder, ou às vezes nem saber responder. Então, quer dizer, como a gente já conversou algumas vezes, né, Andréia? A faculdade de Direito, ela é muito interessante. Sem ela, lógico, eu não estaria aqui hoje advogando. Mas, por outro lado, também é uma caixa fechada, é uma caixa quadrada. Tanto que até hoje não se fala tanto do empreendedorismo, não se fala da visão do escritório como um negócio. E eu acho muito interessante que você está trazendo agora essa questão dos caças-talentos dentro da área jurídica, da área do direito, porque não se fala nisso. Não se falam nisso. Por exemplo, essa minha nova, né, profissão, né, esse meu novo negócio, que não é novo, né, gente, eu já estou nesse negócio há mais de 5 anos. E eu vou falar isso no 2º episódio. Aliás, eu vou falar isso no 3º episódio, na 3ª parte do 1º episódio. Vocês vão entender o que eu faço e o que eu sofri, né, para chegar até nesse sucesso que é o meu negócio. E assim, levei muita martelada, viu? Muita martelada do mercado para chegar nesse ponto. Essa minha frustração, eu entendo, Pamela, e tudo isso que você está falando, concordo plenamente, essa caixa fechada, e isso muda. Eu acho que muito, esse é o mercado mesmo, a indústria, né, do ensino nosso, a indústria das nossas instituições. E eu acredito que eu fiz uma pesquisa quando eu estava fazendo o curso de administração de empresas, quando eu estava fazendo faculdade de administração de empresas. Eu fiz a primeira faculdade, eu sou de Lavras, sou de Minas, tá, gente? E Lavras é bem famosa pelas universidades, pelas escolas, e sim, todo mundo lá é muito inteligente. Modéstia à parte, tá, gente? Modéstia. Então, assim, quando eu fui fazer, né, direito, eu falo que eu não teria o menor problema com o estudo de concurso público. Se eu ficar 5 anos estudando para um concurso público, não é possível que eu não ia passar. As outras fases até seriam complicadas, mas passar na prova, eu tenho certeza que eu passaria. Só que já me distanciou eu vou contar aqui daqui a pouco. Essa questão que eu fiz uma pesquisa, voltando aqui, o meu foco, linda, você, por favor, você me volta para o foco. Eu fiz uma pesquisa na primeira faculdade de administração, que era uma faculdade adventista. E nessa faculdade que eu fiz a pesquisa, não tinha nenhum professor que tinha negócio. Todos eram pós-graduado, mestrado. Vivia da teoria, né? Vivia da teoria. Às vezes o professor não sabe muito responder porque ele não teve aquela prática. Não. Ele já saiu de um estudo de um conhecimento que ele teve e já foi passar isso pra frente, já foi ensinar. E aí eu já fiquei louca, né? Porque assim, eu vou ter que ficar 5 anos aqui. Eu preciso de histórias, eu preciso de gente que pratica, eu preciso viver o negócio, eu preciso ver o que o meu negócio está errado. Né? Eu já tinha começado, assim que eu comecei a faculdade de administração, eu tive um negócio que é na área de alimentação. Mas eu já tive... Mas foi aqui em BH? Não, foi em Lavras. Eu tive outros negócios também. Aí, quando eu peguei, mudei de faculdade. Olha só, tinha 2 faculdades de administração em Lavras. Eu fui fazer uma pesquisa na outra e tinha 2 professores que tinha. Um era CFO de uma fábrica de cimento famosérrima, bem grande no Brasil toda, e o outro era eram os donos de um laticínio famoso também, hoje famoso até reconhecido internacionalmente. Poxa, vou ter que mudar de faculdade para escutar esses 2 professores, porque pelo menos eu vou formar numa faculdade que eu vou absorver alguma coisa, porque eu queria ser
dona dos meus negócios, saber administrar, saber gerir, saber se eu estava empreendendo, se eu estava no caminho certo. Porque empreender não é só inspiração, não. Você precisa desse conhecimento, a busca desse conhecimento. Precisa viver o empreendedorismo. E aí veio minha frustração, terminei minha faculdade, beleza, já comecei o direito, veio outra frustração. Porque, poxa, fui pesquisar, os professores não tinham dono de escritório, não tinha. E assim, o bom que eu fiz o primeiro período na faculdade de Direito, mas numa faculdade de peso, só que era uma faculdade para negócios. E ela virou ali, já, logo no início que ela começou para Direito, eu falei, faculdade de negócios deles são top, vai mandar bem. Era só juiz, promotor, autor de livro. Não tinha nenhum dono de escritório. Mas a faculdade de administração, quando eles querem dar algum exemplo de escritório, de negócio, eles dão um exemplo de escritório de advocacia? As pessoas entendem que o escritório de advocacia é um negócio, por exemplo? A Pamela ela vai concordar aqui comigo. Pamela, você saiu da faculdade, alguém te ensinou a criar um escritório? Como que é a gestão de escritório? Meu sonho, se eu tivesse um padrinho, alguém para me direcionar, porque na faculdade eu não aprendi nada. Na verdade, eu caí de paraquedas na advocacia, porque eu entrei na faculdade com o mesmo objetivo que você, Andréia. Eu queria o concurso público. Eu não sabia que era concurso público não, amiga, mas tudo bem. Você queria ser delegada? Eu queria ser delegada. Mas você sabia que você tinha um objetivo quando você entrou. Eu também tinha um objetivo, eu queria a magistratura, que é ser juíza. E eu tinha certeza absoluta. Eu me imaginava assim com a roupa, entrando, subindo, batendo o martelo. Achando que tava num filme, né? Achando que tava no filme. Novela. Achando que eu tava no filme. Só que no decorrer, pelo menos da minha experiência, não sei se foi a mesma da Andréia, no decorrer do curso, eu comecei a perceber que aquele ensino engessado e aquela cabeça quadrada da instituição, eu não me encaixava. Então, eu comecei a pensar, será que se eu investir no concurso, eu vou viver a mesma vida todos os dias? Será que eu quero isso? Porque assim como a Andréia, nós temos esse ponto em comum, nós somos muito dinâmicas. A gente gosta muito de ter aquela energia ali e se sentir viva trabalhando. Eu tenho paixão pelo que eu faço. Mas é porque vocês duas são empreendedoras. É a cabeça do empreendedor. A Andréia é apaixonada. Você escuta a Andréia falando sobre esse negócio dela, que pra mim é algo muito novo, eu aprendo muito com a Andréia. Você sente paixão. E é isso que a gente tá falando isso hoje. E aí, na faculdade, eu fui com o intuito de realmente fazer o concurso. Formei, passei na ordem e eu estava ficando assim, cansada mentalmente de ficar sentada 8 horas, 12 horas seguidas estudando. Falei assim, não, isso não é pra mim. Eu não sou o tipo de pessoa, assim como não é a Andréia, que fica ali engessada no sistema. Eu quero ir além, eu quero desafios. O que profissionalmente eu vou conseguir de desafios? Mas eu não imaginava como advogada, né, Andréia? A gente nem imagina que a advocacia traga essa sensação pra gente, porque na faculdade a gente não aprende isso. Exatamente, Pamela, por isso que eu falo assim, a minha ignorância ali de concurso público é uma ignorância, mas eu acho que todo estudante inicialmente é ignorante de alguma coisa. Quando você chega ali, você não sabe para onde você está indo, para onde que aquilo vai te levar. Você chega com tanta certeza de alguma coisa e as coisas vão virando, e assim, e infelizmente não tem profissionais ali que te dá os insights, você tem que procurar isso fora. Que dá um movimento, né? Que é um movimento. Que dá esse movimento. Então essa foi mais decepções que eu tive com a advocacia tradicional do que realmente realizações. Andréia, a maioria dos advogados que eu conheço, que tem escritório, tem grandes escritórios, eles caíram na advocacia de paraquedas. Qual foi a sua experiência com o escritório de advocacia? Então, essa minha experiência com o escritório de advocacia, eu vou ter que contar lá no episódio, na outra parte. Porque eu preciso te contar como que eu cheguei nesse escritório. Então, por exemplo, eu terminei a faculdade eu fiz direito, gente, não foi em Lavras não, tá? Foi em Niterói, eu já morava no Rio de Janeiro, e comecei o direito em Belo Horizonte, mudei para Niterói e terminei lá.
Só que eu fiquei muito focada, né, nessa questão de concurso público e essa minha inquietação, por eu já ter vários negócios, antes de fazer a faculdade de Direito, eu comecei a perceber que aquilo não era para mim, só que eu tinha vergonha já da minha situação, por causa desse tempo todo, né, fazendo faculdade, como que eu ia colocar mais um diploma no bolso? Por quê? Eu desisti de ser delegada a partir do momento que eu entrei na primeira delegacia. Falei assim, antes, com a minha visão toda empreendedora, por já ter alguns negócios que já tinha dado errado, falei, deixa eu ver se esse negócio é o meu caminho mesmo. Ela achou que era igual em novela, em filme, que você entrava na delegacia, que tava todo mundo arrumado, e todo mundo sentado no seu lugar. Só que Entendeu? quando eu fui Tudo olhar certinho. isso, já estava lá no 4º período de Direito, estudando que nem uma louca para concurso. Aí fica uma dívida com Aí você eu falei assim, mesma. deixa eu perguntar se é isso mesmo que eu quero. Não, e um curso que exige da gente, suga a energia da gente. Eu acho que 70% do que eu estudei na faculdade eu não utilizo hoje na minha advocacia. E por que o pessoal fala muito mal de funcionário público? Vocês têm um pouquinho de noção sobre isso? Lembra que eu falei do life learning? Que inclusive Geralmente- até agora Fala pra mim o que que significa. É, porque isso, ficou eu na não minha sei cabeça. mesmo. Existe eu também um não life sei. learning que você faz o aprendizado formal, que é esse da faculdade, pós-graduação, mestrado, vai seguir carreira acadêmica, fechou. Você tá ali sempre fazendo a mesma Estudou coisa. É o 15 padrãozinho. anos, Padrão. pronto. E o life learning informal é aquele que você busca conhecimento o tempo todo, vai adaptando. Que você aí vai fazer uma mentoria com alguém que você confia, ou você vai fazer um curso com menor tempo. E o funcionário público, geralmente, ele tem estabilidade, ele para e ele fica ali. engessado. O que ele faz Engessado. Por quê? todo dia ao mesmo dia. Ele só vai crescer ali dentro. Ele já estudou, ele já fez o concurso, ele conseguiu passar no concurso, que era o que ele Queria queria. estabilidade. Tá estável. Tá ótimo. Ô André, e você conhece alguém que estudou, era o sonho, tentar concurso, fez o concurso e quando chegou lá não era o que queria, desistiu e foi tentar um negócio, um escritório de advocacia? Pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas. Porque ninguém quer abrir mão do salário. do estabilidade. conforto. Mas eu acho que a questão financeira, quando você chega nesse delegada, juíza, tal, o conforto do salário, dos benefícios que você tem é muito bom. Só que isso pra mim não é bom. Quando eu fui ver quanto que ganhava um delegado, gente, eu gosto de ganhar bem, eu gosto de conforto, eu gosto de ter, sabe, desafios pra ir além. Quando eu vi que um salário de uma pessoa era limitada, eu falei assim, já não dá. Quando eu entrei na primeira delegacia, eu vi as estruturas físicas, pra mim não dá. E, poxa, você tem que fazer 5 anos. Até pra ser delegado eu achava até fácil. A Pamela olhando pra minha cara. Como assim fácil? Não, eu Gente, achava que. Você não precisava eu também queria ser nem delegada. passar na OAB. Eu nem sei se hoje ainda precisa. Eu também queria ser delegada, mas assim, eu queria ser sem fazer a faculdade de Direito. Não que eu não goste. Mas já que Que a Andrea não bonita. sabia o que era concurso público, eu queria só fazer o concurso público, entendeu? Eu achei que, nossa, era só chegar lá, sentar na mesa com uma arma e esperar uma operação. Ai, que horror. Gente, então essa minha experiência toda, eu tive vários negócios antes disso tudo. Eu tive restaurante de massas, eu tive escolas de informática no interior de Minas inteira. Eu tive outros negócios, né, que a minha família, por Que não questões... pode falar, inclusive, não né? vou falar porque é para 18 mais. Então, assim, a minha vida toda, desde os meus 15 anos, ela foi direcionada para isso. Então, assim, nada veio assim de herança, essas coisas, não. Eu sempre fui criando negócios, desenvolvendo as coisas. E quando eu saí, assim, da faculdade de Direito, que é onde agora eu vou entrar, e daqui a pouco a gente vai passar para a segunda parte, gente, eu voltei para Belo Horizonte formada, e naquele desespero, Pamela, você vai me falar se você teve essa sensação. Eu saí da faculdade de Direito, gente, com aquela sensação, não é isso que eu quero. E agora, como que eu vou falar, dar satisfação para todo mundo de que não é isso que eu quero? Estudou, pagou Que eu 5 vou fazer? anos. Aquele fala, vou morrer na praia, sabe? Estudei mais 5 anos, já estava com a OAB do 10º período, falei assim, não é isso que eu quero, eu não quero ser delegada nada, eu não quero ser isso. Eu preciso me inspirar em alguém, voltei para BH,
Respirando fundo, falei assim, ai, que vontade de montar outro negócio, ai, que vontade de montar o comércio. Aquele medo, aquela insegurança, porque você sai da faculdade, aquela sensação de que você não vai conseguir ter cliente, que você não vai conseguir ter um escritório, aquela sensação de que você não consegue praticar aquilo que você aprendeu em 5 anos, e que você precisa fazer alguma coisa, e que a faculdade te treinou só para concurso público ou bacharelado. Eu não queria fazer pós, até comecei a fazer uma pós no direito trabalhista e processual, sabe, chegava todo mundo estudando para concurso no curso de pós. Eu falei assim, gente, estava todo mundo estudando para concurso, agora está todo mundo estudando. Sabe quando você está lá estudando, focada para aprender, e tem alguém lá atrás falando aquelas siglas? Não sei o que, não sei o que. Todo mundo já responde, tananã, tananã. As siglas, né, que todo mundo estuda para concurso. Eu falei, gente, não é meu caminho, não dá. E aí, voltei para BH. Eu sou muito bem relacionada, modéstia à parte, graças a Deus. Eu conheço Rainha do network. Rainha do network. Conheço gente para tudo quanto é lado que vocês possam imaginar. Conheço gente em Belo Horizonte, gente em São Paulo, de todas as profissões. Eu sempre trabalhei muito bem isso, por já ter tido negócios, né? E essa habilidade de network, eu sempre falo com a Pamela. Esse negócio, né, de estar fazendo network dentro da OAB. Como que fala? Comissões, participar de comissões. Projetos. É muito legal, é importante. Mas, gente, eu não podia perder esse tempo agora, sabe? Porque eu queria ter um escritório de advocacia, eu queria ser uma advogada bem-sucedida. Fui lá, fiz uma relação. Conheci esse advogado aqui. Esse aqui, milionário, tem avião, tem tudo quanto é coisa. Olha, conheço esse aqui. Ah, esse aqui é criminalista. Nossa! Vou até falar aqui, mas não vou falar. Esse criminalista é famoso, não posso falar nomes, né, gente? Esse criminalista aqui é famoso. Vou ligar pra ele. Ah, vou pra criminal. Sempre quis, né, ser delegada, tudo Fica a ver. pertinho ali, tudo a ver. Aí tá. Ah, não. Ah, mas esse aqui, olha, esse aqui, tem um escritório aqui perto de mim, conheço todo mundo, sou amiga de todo mundo ali, conheço, tenho amizade com a esposa, tenho amizade com algumas pessoas ali dentro. É aqui que eu vou focar. Aí foi. Aí que tá, né? Vamos trabalhar no escritório de advocacia, porque eu precisava modelar alguém. Gente, empreender não é ser aventureiro. Não adianta do nada você pegar, abrir um escritório de advocacia e pá! Foi o que aconteceu comigo, Andréia. Conta, não, Pamela. Não, eu caí de Hoje paraquedas. Tá, Não. mas Hoje, o meu negócio, ele é todo estratégico. você passou por um escritório de advocacia, Passei, mas não tinha... você fez estágios. Fiz, mas meus estágios foram em órgãos públicos, então não é parâmetro para o empreendedorismo. O escritório que eu trabalhei, ele tinha um formato de trabalho diferente, que também não era ligado ao empreendedorismo, porque eu trabalhei no escritório, porque na verdade o que acontece? Acho que a Linda nem conhece a história. Não fala o nome do escritório, porque primeiro tem que mandar brindezinho aqui pra gente, hein? Depois a gente divulga. Porque na verdade, eu formei em Montes Claros. Interior de Minas. Norte de Minas, interior. Formei em Montes Claros. Que é uma cidade grande, tá, gente? Porque quem aí de São Paulo, do Rio de Janeiro, que escuta a gente, acha que Minas Gerais é só roça, né? Assim não. Nós temos cidades ótimas aqui. Eu sofri muito preconceito dessa questão de... Como que é o preconceito de um estado para o outro? Xenofobia. Não. Não. Não? É misoginia, não? Acho Ai, que gente, não sei. Misoginia. corta. Depois a gente pesquisa aqui e fala, não tem problema errar, não. Então, eu formei em 2014, comecei a estudar para concurso público, com o mesmo pensamento que a Andréia. Era muito engessado para mim, eu não conseguia ficar horas e horas sentado, ficava assim, preciso colocar minha energia em algum lugar, minha cabeça não parava de rodar de ideias, só que eu ainda não sabia, porque a minha família é família de concurseiro, eu não tenho ninguém na minha família que empreende, são todos concurseiros, são de parte de pai, parte de mãe. E aí meu pai faleceu, e quando meu pai faleceu, eu quis sair de Montes Claros para tentar novos ares. Falei assim, pra onde que eu vou? Vou pra Belo Horizonte, só que eu não tinha família aqui, não tinha parente, não tinha amigo, mal conhecia a cidade, só de passagem. Falei assim, não, eu vou tentar. Aí eu vim, arrumei uma república pra morar,
E eu, todos os dias, eu te contei isso, né, Andréia? Acho que você nem tinha essa visão de mim. Acho que você tinha a visão que eu era patricinha, ganhava ali uma mesadinha por mês do papai. Quem não conhece, todas duas é Patricinha. Pra quem não conhece. Depois que conhece, é outra Eu já coisa. escutei isso várias vezes. Ela teve tudo na mão, ganhou tudo na mão. Você também já ouviu muito isso, né, André? Nossa! A gente escuta Meu isso. marido não me estamos julgando. sustenta. Ali, ó, lógico, meu marido é ótimo, tá, gente? Eu não sou feminista, eu acho que o marido tem que fazer a parte dele, sim. A gente tem que trabalhar por luxo. Tô brincando aí, né? Assim, não. Eu acho que tudo tem que ser Ela gosta de ganhar mais dinheiro do que ele. Eu não gosto que ele ganhe mais do que eu, não. Eu gosto de ganhar mais do que ele. Mas aí eu saía todos os dias pra distribuir currículo e eu coloquei uma meta pra mim. No máximo, em 2 meses, porque a minha reserva de dinheiro era 2 meses, eu vou conseguir um trabalho. E eu não tinha nem noção como é que era Belo Horizonte. Eu não tinha nem noção, por exemplo, a Rua da Bahia não é uma rua normal. A Rua da Bahia é praticamente uma avenida gigante. Que inocência! Eu cheguei a andar e no lugar não chegava. E aí depois eu fui descobrir através do Google Maps que era gigante. Distribuía currículo e consegui, como diz a Andréia, sem indicação, sem empadrinhamento, sem nada. Foi pela minha própria competência. Correu atrás. Agora, a técnica da Andréia pra entrar no escritório é foi diferente. maravilhosa. Mas ela vai contar na segunda, na segunda maravilhosa. parte pra gente. Assim, só pra resumir como que foi essa parte, sabe, Pamela? Eu entrei em contato com a esposa do dono do escritório. Apesar de conhecer várias pessoas ali dentro, eu tinha uma relação melhor de aproximação com ela. Porque eu tenho um problema. Quando eu admiro muito uma pessoa, quando eu admiro demais, eu coloco ela um pouco afastada de mim. Essa distância, sabe? Então, assim, eu liguei para ela e pedi, olha, eu voltei para BH, me formei em Direito, fui muito clara em todos os aspectos, falei para ela, eu quero trabalhar, não preciso de salário nesse momento, eu preciso ganhar experiência porque eu não tenho experiência nenhuma, eu não tenho noção nenhuma do que é processo, como que é ir no fórum, o que é carga, não sei fazer uma petição, não sabia mesmo. Então, assim, se você tiver um espaço para eu poder aprender e crescer aprendendo com vocês, se você puder me dar uma oportunidade, eu vou dar o meu melhor. Beleza, passou uma semana, me ligaram, vem fazer uma entrevista. Na entrevista, gente, em nenhum momento, apesar de eu estar sempre parecendo advogada tributarista, que eu sempre gostei de estar mais arrumada, e principalmente você tem que aprender a se apresentar também numa entrevista e tudo mais. Não quer dizer que você precisa mentir. A primeira impressão é sempre a que fica, mas não mente, e eu não menti. Nessa entrevista eu falei assim, olha, entendo bastante coisa assim de informática, de e-mails, o que eu puder ajudar, ajudar aqui no escritório a desenvolver essa questão. E também, só que tem um problema, eu não tenho experiência nenhuma. Isso falando com o entrevistador, que seria meu coordenador. As entrevistas lá aliás, na maioria dos escritórios, são feitas assim, por advogado que está precisando de alguém. Ou pega o estagiário que está lá há mais tempo, joga como advogado. Aproveita o que pode, porque realmente hoje é muito difícil um profissional que quer desenvolver, que seja capacitado. E aí topou, falei, foi fácil, né? Uau, tô com moral, né? Tipo, ainda fizeram uma proposta de um salário lá, porque eu já tinha um AB. Eu falei, não precisa. O salário era bom? Não, sim, gente, era salário de iniciante. Na época era R$1.600. A minha babá ganhava mais do que eu. Eu precisava de ter uma babá para eu poder, né, sair, porque meu marido já estava deslanchando a profissão. Então, assim, alguma coisa, minha babá realmente ganhava mais do que eu. Mas eu não estava preocupada, e aquela forma deles me pagarem já estava me inibindo, porque assim, poxa, eles vão me pagar, eu não tenho experiência nenhuma. Tipo assim, eu me diminuí, eu saí da faculdade achando que eu era nada, que eu não sabia nada. Essa é a sensação que eu tinha. E aí, gente, eu vou contar esse erro, essa péssima experiência que eu tive quando eu cheguei no escritório de advocacia. Mas eu vou contar isso na segunda parte. Quero agradecer aqui as meninas por ter feito essa intermediação, por ter deixado fluir. Eu gostaria que, né, ficou um pouquinho chato, porque escutar a história dos outros é complicado, mas para quem vai se conectar, né? Para você não desistir, para você entender que, às vezes, a gente vê o caminho aonde a pessoa chegou e acha que foi fácil. E nada é fácil.
Tudo tem um caminho, tem uma direção. Para a próxima parte agora, eu vou chegar a falar para vocês essa questão mesmo de como foi a minha experiência no escritório e como essa péssima experiência me transformou hoje numa profissional que é Legal Headhunter. E lá no terceiro episódio eu vou explicar o que é isso, quanto que eu ganho, como que faz isso, como Isso que é interessante. como que é a intermediação dos serviços jurídicos e o que é esse negócio. Obrigada, meninas. Até a próxima parte. próxima. Conto com vocês, hein?